Dentro de alguns segundos, vamos nos integrar à transmissão mundial ao vivo que a Discovery Channel lança de Nova York e do Atlântico Norte. Nas próximas 2 horas estaremos ao vivo dos estúdios de televisão que o Discovery Channel tem em alto mar. Tentar-se-á recuperar novos objetos dentre os restos do Titanic. Ouviremos os testemunhos de historiadores, cientistas e engenheiros e veremos em ação novos avanços tecnológicos criados especialmente para esta expedição. Bem, não esperemos mais. A seguir, passamos aos estúdios de Nova York, de onde se origina a transmissão mundial de Titanic ao vivo. Foi o navio que deu lugar a muitas lendas. O RMS Titanic. No seu tempo, era o maior objeto móvel do mundo. Uma joia da coroa, numa época de confiança. De repente, o encontro com o iceberg o mandou, junto com tudo que representava, para o fundo do mar. Quinhentas vidas foram perdidas. E perdeu-se também nossa fé ilimitada nas promessas da tecnologia. O Titanic desaparecia. 86 anos depois, continua impossível esquecê-lo. Desde que o navio foi encontrado dividido em 2 metades e os destroços espalhados pelo fundo do mar. Os cientistas vasculham os destroços em busca de pistas sobre suas últimas horas. Separando da verdade a lenda e o folclore. Silencioso há tantos anos, o navio ainda tem muito a dizer. Mas tem pouco tempo para isso. A mais de 4 quilômetros da superfície, no mundo hostil, tão estranho como outro planeta, o majestoso casco do Titanic está se desintegrando. O oceano o está levando embora de novo. Com as pistas sobre o naufrágio desaparecendo, voltamos para o Titanic ao vivo. Falou-se muito do Titanic nos últimos meses, mas nem todos os fatos são bem conhecidos. Por exemplo, que 11 da noite os radiooperadores do Titanic recebem uma mensagem do navio Califórnia que dizia: eu lhes conto, velhos, que estamos cercados de gelo. E o operador do Titanic, irritado pelo que considerou uma interrupção, disse: calem-se, calem-se, estamos procurando enviar mensagens aqui. Deve-se destacar o serviço de telegrafia do Titanic, que estava a serviço dos passageiros, e devido à tragédia, a raiz da tragédia foi que se exigiu que o barco tivesse esse serviço ininterrupto em 24 horas, mas não só como serviço aos passageiros, mas como medida de segurança. A tragédia do Titanic serviu para que muitas normas de segurança fossem estabelecidas como são usadas hoje em dia. Passamos a Nova York. As primeiras imagens ao vivo do fundo do mar. Eu sou Bob McEwen e estou no Ocean Voyager, no meio do Atlântico Norte, no local exato onde o Titanic afundou em 1912. Nas próximas 2 horas, vocês e nós seremos parte de uma expedição extraordinária que reuniu cientistas, historiadores, alguns dos equipamentos mais sofisticados para a operação submarina do mundo, para ajudar a melhor compreender o que aconteceu exatamente ao Titanic naquela noite fatídica há 86 anos. Mas o Ocean Voyager não está sozinho, é um navio numa frota de 4 e em outro ponto no mar, o navio chamado Bay Supporter. Oi, Bob. O Abbey é um navio de pesquisa, mas nesta missão cabe-lhe dar uma base temporária para um tesouro que escapou dessa equipe em 96. Um tesouro em que
Os líderes, Narjolet e George Tulloch, estão muito satisfeitos de terem encontrado o grande pedaço. É o maior pedaço do Titanic a ser trazido para a superfície desde que o navio afundou. Como vem atrás de mim, microbiologistas, outros especialistas estão já estudando esse grande fragmento e vamos falar sobre o que eles vão verificar. Há um outro navio, outra embarcação que está a 3.800 metros de profundidade. É o mini submarino Nautilo francês. Essas imagens são inéditas. São as primeiras imagens ao vivo da parte de dentro dessa cápsula que é do espaço interior submarino. E nós vamos falar com eles depois, mas agora vamos voltar ao nosso explorador intrépido, o Magalhães, que é um navio robô. Vamos ver mais imagens. Aqui estamos vendo a proa do Titanic ao vivo neste momento. Bem-vindos a um evento sem precedentes na televisão. Eu sou John Singentola. Durante as próximas 2 horas, a Discovery Channel vai levar até vocês numa transmissão ao vivo, feita a partir de um dos lugares mais famosos do mundo, o local onde o Titanic se afundou há 86 anos atrás. Mais de 100 países estão, junto com a Discovery Channel, vendo a história em andamento. Desde a tarefa empreendimento de um pequeno submersível, que atua num dos lugares mais hostis do mundo. E vamos ver como esse robô mostrou que o navio está se arruinando totalmente dentro da água com o processo de enferrujamento. 15 mil milhas, onde está uma frota de navios de mais de 4 milhas abaixo do mar, na profundeza do oceano. Muito obrigado, John. Aqui temos imagens do Hervé Magalhães ao vivo pela primeira vez. 2.500 pés no solo oceânico. E isso aqui tudo vem do veículo de operação remota. Ele é um submersível não tripulado ligado por um cabo de 2,5 milhas a um controle aqui abaixo de nós, em que os pilotos, eles não querem ser chamados de motoristas, eles fazem o seu trabalho. E basicamente, eles podem, como verão, durante as próximas 2 horas, fazer flutuar o Magalhães em volta do navio, em cima e embaixo, para dar imagens espetaculares que já vimos e vamos ver muitas mais delas. Essas imagens chegam aqui aos nossos monitores e tenho aqui Charles Haas, um historiador e homem que conhece mais do Titanic do que qualquer outra pessoa. Charles, você esteve 2 vezes lá. Certo. E em qualquer dessas viagens, você viu esse tipo de imagens que vemos hoje? Claro que o olho humano tem 3 dimensões. Ao ver através da portinhola, só tem uma vista muito limitada. Então, nós estamos vendo por primeira vez assim a versão épica. Dê-nos um tour. Tudo bem. Agora estamos chegando ao mastro da proa do navio e é aqui onde começa o drama na noite de 14 e 15 de abril de 1912. Os vigias subiram até o ponto de observação, como estamos vendo agora no monitor. Essa entrada, a escotilha... Esse seria muito apertado, não? Pois realmente foi, só tem 1 metro mais ou menos. Trabalharam assim um turno muito grande em tempo muito frio, mas às 11h40 os vigias pensavam que o turno ia terminar sem evento. Aí eles viram uma coisa à distância que foi um iceberg. Imediatamente eles soaram o sino para dar aviso também à ponte de comando, usando aquele fio. Possivelmente
foi ali o cabo que conectava o telefone. Se estamos vendo, podemos ver assim os passos, os degraus onde tinham subido. Então o aviso vai à ponte de comando por telefone. Durante os próximos segundos, os vigias ficam vendo. O início da história que nos trouxe aqui hoje à noite. Continuaremos a seguir a exploração não tripulada do Titanic do Ocean Voyager à medida em que prosseguirmos. Enquanto isso, Sarah James tem coberto as operações tripuladas que são cruciais para essa expedição. Ela está agora no Base Supporter. Oi, Bob, eu tenho comigo aqui os dois líderes da expedição. À minha direita, P.H. Narjolet, comandante da Marinha Francesa e que passou mais tempo nos destroços do Titanic do que qualquer outra pessoa. Seu colega, George Tulloch. Estamos os dois muito orgulhosos hoje porque nós conseguimos realmente fazer um engate ao vivo com o Nautilus pela primeira vez. PH, eu queria perguntar primeiro a você, por que é tão difícil, basicamente, chegar a uma coisa que só está a 3.800 metros? Porque precisou de muitos preparativos, desenvolvimento de novas tecnologias, como os cabos de fibra ótica, e naturalmente isso envolve muito tempo. Mas por isso é que é muito difícil. Mas é por isso que nós usamos vários instrumentos, inclusive. Falar do tempo, hoje realmente as condições de tempo estavam muito estranhas. Sim, é verdade. Sim, de fato. Nós estamos observando todos os métodos, mas tudo bem. Jorge, nós podemos ver aqui imagens do engate. Você pode descrever como é que isso se deu? Sim. Basicamente, o que estamos fazendo é levar uma conexão fibra ótica até o leito do mar. Depois levamos um cabo coaxial até uma garagem especial que tem 2.000 metros de cabo fibra óptica que sai como se fosse uma linha de pescar. Aí pode ir aonde quiser, dando uma imagem ao vivo. O comunicador dentro do Nautilus nos deixa ir ao vivo também a câmera de Robin. Robin é o pequeno mini braço robótico do Nautilus. Onde é que ele vai? Nós vamos levá-la nos motores maiores já feitos de 1.000 toneladas do Titanic. Esperamos entrar bem no fundo até a área interior para poder aprender alguma coisa. Então, até a área de turbinas. Isso tudo é novidade. Como é que é ver essa imagem ao vivo do piso do oceano, do Nautilus? Bem, são nossos colegas lá embaixo e sabemos quando mergulhamos, estamos a 1 segundo só a dizer adeus a tudo. Então é um pouco estranho como colegas, sabendo que eles estão aí a bordo do problema. Muito bem, é um momento de muito orgulho para vocês dois, Jorge e PH Narjolet. Nós vamos voltar a falar com eles daqui a pouco. Vamos voltar agora ao outro explorador, que é o ROV Magalhães, que de operação remota. São imagens incríveis da câmera do Magalhães no fundo do mar, ao vivo, em Titanic ao vivo. Daqui a pouco, a frota de navios, o exército de especialistas, quilômetros de cabos, todos os aparelhos de alta tecnologia prontos para nos dar uma visão inédita do poderoso Titanic como ele realmente era. E mais, uma operação rodeada de perigos onde audazes e dedicados cientistas lutam contra as mesmas forças que destruíram o Titanic. E finalmente, uma viagem ao coração do navio, imagens jamais vistas do interior do Titanic. O assombrado candelabro ainda reluz e a cabine do comandante do amaldiçoado navio. That's incredible. Histórias não reveladas. Você está assistindo a uma apresentação especial ao vivo do Discovery Channel. E estas incríveis imagens do Titanic. É um tremendo desafio tecnológico mandar câmeras vários quilômetros ao fundo do oceano e ver o Titanic de forma diferente, compreender melhor o que aconteceu no naufrágio e o que está acontecendo agora. Voltamos ao Atlântico Norte com Bob McEwen a bordo do Ocean Voyager. Obrigado, John. Uma assombrosa visão do que restou da cabine de comando do Titanic. Aquela parte que vemos verticalmente na tela é o telemotor. É onde estaria o timão.
É claro que o timão já não existe, desapareceu depois de 86 anos, pois era de madeira, assim como a estrutura da cabine de comando. Mas ali foi o lugar onde, por 37 segundos, eles tentaram evitar o choque com o iceberg, na noite de 14 de abril de 1912. Tom Detweiler está conosco, é o diretor de operações da Operação Titanic. Ele é um experiente engenheiro naval que trabalhou para o lendário Jacques Cousteau. Tom, para essa expedição, qual a missão do Magellan, o ROV, que está captando essas imagens? Basicamente, entrar em áreas muito perigosas ou em lugares apertados demais para embarcação tripulada e filmar de perto com uma câmera de alta definição, como estamos vendo aqui, e permitindo-nos realizar um estudo forense de forma que possamos descobrir o que causou a destruição do navio e coisas assim. Bom, você sabe que quase até a hora do programa tínhamos medo de não podermos receber imagens, porque, devido ao mau tempo que estamos enfrentando há vários dias, estávamos prestes a trazer o Magellan à tona. Qual a dificuldade de manter o navio estável enquanto desce o Magellan a 4.000 metros? É muito difícil, os nossos pilotos estão fazendo um excelente trabalho. Como podemos ver na tela, temos um ciclo de 100 metros e temos que manter o navio dentro deste ciclo. Eles estão fazendo isto com um manche manual, que requer intensa concentração. Somos gratos por isso. Sem dúvida. Por enquanto, tudo bem. O Magellan é apenas um dos aspectos desse ambicioso projeto de expedição aqui no Atlântico Norte. Mas uma coisa que todos nós já aprendemos aqui é que quando se trabalha no meio do oceano, não há nada fácil. Esta pode ser considerada a operação mais complexa da história. Foram 10 meses de planejamento, uma flotilha de navios, quase 100 especialistas de mais de 10 países, usando uma tecnologia de comunicação mais avançada do planeta e um equipamento de vídeo para transmitir para o mundo inteiro. Tudo isso em uma área remota ao norte do Oceano Atlântico, a 800 quilômetros do continente. Qual é o grau de dificuldade dessa missão? Eu diria que é a maior aventura da Terra. Nós escalamos o Everest e fomos à Lua antes de descer ao fundo do oceano, porque é um meio muito mais difícil, sem dúvidas. O plano de mergulho é engenhoso e arriscado. A operação envolve 2 navios, o Nadir e o Ocean Voyager. Com a ajuda de um sofisticado sistema de posicionamento global, eles se encontram sobre o que resta do Titanic. O Nadir é o porto para o submarino Nautil, enquanto que o Ocean Voyager lança o veículo operado por controle remoto, o ROV, chamado Magellan. E a chave para enviar imagens incríveis e ao vivo para milhões em todo o mundo? Este cabo de fibra ótica de 8 quilômetros que leva a imagem a 4.000 metros de profundidade de volta ao Ocean Voyager. Com esta estrutura, a expedição pode usar vários veículos e cobrir aproximadamente uma extensão de 15 campos de futebol. O resultado será uma grande quantidade de novas informações e imagens desses misteriosos destroços nunca vistos antes. Mas também é muito arriscado. Tom Detweiler é o gerente de operações do Ocean Voyager. Bem, é muito difícil, pois estamos reunindo muito mais plataformas e navios do que já foi feito em outras expedições oceanográficas. Qualquer um desses cabos pode se prender nos destroços e arruinar tudo. Mas a maior preocupação é com o submarino Nautil. Este pequeno submarino amarelo, cujo nome em francês significa Nautilus, pode descer a profundidades que nenhum outro submarino pode alcançar, incluindo submarinos da Marinha. Ele é lançado com guindaste. Até 3 pessoas podem se acomodar em seu interior apertado de pouco mais de 2 metros para a viagem de 2 horas e meia ao local dos destroços. Apenas 10 centímetros de titânio protegem os tripulantes da pressão marítima exterior. Um vazamento ou perfuração na escotilha de acrílico causaria a explosão do Nautil. Se o cabo do ROV se romper, ele poderá se prender no submarino ou entrar nas turbinas e desativá-las. Ele ficaria no fundo do oceano. Para esta tripulação, o risco de uma viagem perigosa pelo Oceano Atlântico em um bote de 5 metros parece uma coisa comum. A 800 metros do Nadir, o Ocean Voyager opera como comando central para o ROV Magellan. TNT,
Um dos poucos veículos controlados por controle remoto desse tipo no mundo é o que mais vai trabalhar nessa viagem. Construído em 1991, o Magellan pesa 2,5 toneladas, o peso de um filhote de elefante. São necessárias 4 pessoas para dirigi-lo e manipular seus braços e operar suas câmeras sofisticadas. O que estamos vendo aqui? É uma bomba hidráulica. As primeiras imagens que o Magellan capta na área de destroços são lembranças do que o Titanic uma vez viveu. Ron Schmidt é o piloto-chefe do Magellan. É tão emocionante que é similar à aventura de andar na Lua. Pode ser emocionante, mas não é fácil. Você está ligado ao navio-mãe. Se esse cordão umbilical quebra, você tem um problema sério. Posição, por favor. 2.300 metros. É uma corrente intricada e tão complexa que qualquer coisa pode acontecer. Mas Tom Detweiler diz que sua equipe está pronta. Estamos nos arriscando muito, mas reunimos uma equipe ótima. Todos são especialistas em suas áreas. Esperamos que tudo corra bem. E, felizmente, o ROV Magellan está em ordem, funcionando bem a precisamente 4.000 metros de profundidade, mandando-nos essas maravilhosas imagens do Titanic. Esse é o tombadilho embaixo e o convés em cima. No convés, é claro, foi que se descobriu que o número de salva-vidas era muito menor que o de pessoas a bordo. Veremos muito mais quando continuamos com o Titanic ao vivo. A seguir, as pistas da tragédia, desvendando os motivos por que o navio naufragou, como pôde o maior navio do mundo quebrar em 2 e bater no fundo do oceano. E viaje de volta pelas escotilhas e veja o Titanic como não é visto há 86 anos, da sala de rádio, de onde partiram os pedidos de socorro pela grande escadaria do mais luxuoso salão de bordo. Estamos apresentando Titanic, histórias não reveladas. Estamos de volta com Titanic ao vivo, onde estamos apresentando cenas fantásticas direto do campo de destroços do Titanic. Os cientistas também avançam na tecnologia do fundo do mar usando tanto submarinos pilotados quanto veículos operados por controle remoto, os ROVs, para estudar o navio com mais detalhes do que já se fez antes. Agora vamos de volta ao vivo ao Atlântico Norte, com Sarah James a bordo do navio de pesquisa Bay. Obrigada, John. Bem, o local onde estou fica 4.000 metros acima deste incrível local que podemos ver agora. São imagens do mini submarino francês Nautil. Estas são as primeiras imagens do submarino tripulado e o Nautil está graciosamente flutuando sobre a popa do Titanic. O que vamos fazer agora nunca foi feito. Eu vou conversar, espero, com Paul Mathias, que está a bordo do Nautil, explorando a área dos destroços. Paul Mathias, está me ouvindo? Sim, Sarah, e você me ouve? Você não se sente um pouco como um astronauta? Isto lembra muito o trabalho de astronauta, Sarah. Conseguimos chegar aqui 4.000 metros abaixo da superfície do mar e estamos muito longe das coisas que acontecem aí em cima agora. É um mundo muito diferente, um planeta diferente, um meio ambiente diferente. Agora, Paul, ao conversar conosco, participa de uma transmissão histórica. Pode sentir a pressão. Eu sinto a pressão de várias maneiras. É claro que aqui estamos sempre preocupados com a pressão externa, que chega a milhares de toneladas de pressão que a água faz do lado de fora do submarino. É claro que sempre existe a pressão de estar falando conosco ao vivo. E vejo Max Dubois, que está à sua esquerda. Pode me mostrar, Paul, as várias câmeras que existem a bordo do Nautil? Talvez possa descrever as imagens que está vendo aí. Sim, claro, Sarah. A primeira que vemos é a nossa câmera controlada, eu digo,
colocada do lado de fora, bem na frente do navio. A segunda câmera é para imagens panorâmicas. E a terceira nos dá uma visão do ROV. E a quarta, claro, é a nossa câmera interna. Então, nós temos um total de... E se você... O que disse? Há um certo atraso aqui, então se um estiver falando, o outro não pode interromper. O que eu ia perguntar, Paul, é que... Você está tendo a oportunidade de ver os destroços do Titanic em primeira mão. Você é uma das pessoas que derrubaram um mito sobre o Titanic. O mito que dizia que um único rombo no casco teria afundado o navio. Pode nos falar rapidamente sobre a sua teoria acerca do que aconteceu com o Titanic? Bem, o mito popular era de que um iceberg teria feito um rombo de 90 metros de comprimento na lateral do Titanic. E em 96 pudemos vir aqui com alguns equipamentos fotográficos e detectar os rombos causados pelo iceberg na proa. E na realidade, o que encontramos foram 6 cortes separados e a área total desses cortes era de menos de 2 metros quadrados. E o que é impressionante, Paul, é pensar que algo menor que 2 metros quadrados pode condenar um navio que tinha o comprimento de 4 quadras. Voltaremos a falar com você daqui a pouco, enquanto vemos as fantásticas imagens do Titanic. Queremos falar sobre o que vai fazer nessa expedição em particular. Vamos compor um mosaico de imagens, é isso, Paul? Bem, o plano, Sarah, é tomar imagens de alta resolução através de toda a área e criar um tipo de realidade virtual de altíssima resolução. E então podemos interagir e determinar onde os vários pedaços do Titanic caíram no solo oceânico. Paul, ouvi dizer que isto é como tirar um pedaço do Atlântico. Fazer as fotos e aí colocar o Atlântico de volta no seu lugar. Parece fácil, mas não deve ser. Não, de fato, estaremos lidando com uma grande quantidade de informação aqui. São dados de alta resolução que nos permitirão ver objetos do tamanho de uma caneta no solo. E nosso trabalho será tentar juntar tudo isso e criar esta realidade virtual de ultra resolução. Então será necessária muita potência, mas a qualidade dos computadores e dos equipamentos que temos hoje tornará isso possível. Paul, pode me fazer um favor? Posso ver Max à sua esquerda, o piloto? Ele está olhando através da escotilha. Sim. Pode nos dizer o que estão vendo? Daqui eu vejo algumas imagens fantásticas da popa. Onde vocês estão? Bem, nós estamos acima dos 2 motores na popa. Eu vou passar para vocês as imagens da câmera do ROV, onde podem ver algumas cenas realmente interessantes. Elas estão vindo do ROV Robin, que sai da frente do navio e anda sozinho, preso a um cabo controlado por nós aqui do nosso submarino. Também estamos vendo uma cobertura branca nos objetos, algo parecido com a neve. O que é isso, Paul? Bem, temos muitos tipos desta neve aqui. É claro que é algo biológico. Na verdade, existem muitas criaturas minúsculas por aqui, muitas bactérias, especificamente micro-organismos que estão produzindo ferrugem como subproduto. Como vê aqui, eles estão em cima dos enormes motores de 1000 toneladas que vemos agora. Este é um dos cilindros intermediários de pressão e dá para ver os rusticles que encobrem este cilindro. Então, muito desta neve que está vendo, Sarah, são as minúsculas bactérias e os micro-organismos. Uma coisa importante para as pessoas saberem é que a popa está numa condição bem diferente da proa. A proa parece estar atracada no cais, enquanto a popa está toda retorcida e rachada. Pode explicar por que isso aconteceu? Bem, esse é um dos nossos objetivos aqui nesta expedição. Tentar determinar exatamente o que aconteceu com a popa.
Como disse, a proa parece que ainda está bem viva, está de pé. Em 96, trabalhei com as imagens da proa e devo dizer que, ao ver a popa pela primeira vez, achei bem diferente. De fato, seu estado é bem dramático. Aparentemente, ela colidiu com o fundo com enorme força. Então, assim, uma das coisas que tentaremos determinar é o que realmente aconteceu com a popa. Mais especificamente, sei que um dos objetivos é descobrir se as portas de passagem para a terceira classe estavam trancadas, proibindo que as pessoas subissem ao convés e escapassem. Vocês vão poder entrar nesses lugares usando pequenas câmeras como as que estão no Robin para descobrir se as portas estavam realmente fechadas? Bem, nós vamos tentar atingir esse objetivo também. E nossas expectativas são muito positivas. Sim, nós conseguiremos chegar a essa profundidade com Robin. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você deve estar pensando na sua família embaixo. Alguém lhe deu algum tipo de amuleto? Bem, já que você lembrou, minha filha me pediu para trazer o Piu-Piu, o brinquedo dela. Tanto minha filha quanto meu filho, que eles queriam vir comigo, mas o melhor que eu pude fazer, o melhor que eu consegui, foi trazer o Piu-Piu. Quer dizer oi para eles rapidamente? Sim, quero dizer olá para minha família e para os meus amigos. Um alô do fundo do oceano, a 4.000 metros, no fundo do Atlântico Norte, no Titanic. E eu vou conectar... Alô para Paul Mathias. Paul, vamos ter que deixá-los por alguns instantes. Não gostaríamos disso, mas temos que ir. Vamos colocar no ar estas imagens sensacionais do Nautil. E realmente parece que o que estamos vendo é uma parte. Sim, lá está ele. O que estão vendo é a parte externa daquele submarino amarelo passando devagar ao redor da popa do Titanic. Mais uma imagem ao vivo do fundo do mar. Daqui a pouco, os mares perigosos, os riscos que ameaçavam naufragar a missão. Exploradores corajosos arriscam tudo para trazer o Titanic de volta à vida. E mais, o pequeno inimigo que está destruindo o grande navio. Por que o tempo está contado para o que resta dos destroços? Estamos apresentando Titanic, histórias não reveladas. Titanic, histórias não reveladas. Você está assistindo um programa especial do Discovery Channel trazendo imagens ao vivo do Atlântico Norte e dos destroços do Titanic. Os destroços são uma lembrança brutal da vulnerabilidade da tecnologia quando se enfrenta com a força da natureza. E esta é uma das grandes lições do Titanic. A expedição é uma prova de quão frágil nossas habilidades técnicas ainda são. Do mau tempo à falha de equipamentos, à falta de energia, nossa equipe internacional de especialistas teve de transpor algumas das mais difíceis condições na Terra e no mar. De volta agora ao vivo com Bob McKeown, no Ocean Voyager. Obrigado, John. Essas são imagens do ROV Magellan passando por trás da sala de controle ao longo do tombadilho. E obrigado aos pilotos do ROV Magellan que o estão comandando a bordo do Ocean Voyager, Troy Laney e Ron Smith. E estou aqui hoje com George Broch, que é o diretor do projeto Magellan para esta expedição. George, como é que dois adultos que parecem estar jogando um videogame de milhões de dólares conseguem controlar com tremenda precisão um submersível de 3 toneladas a 4.000 metros de profundidade? Na realidade, um veículo em terra firme pesa quase isto. Na água, nós usamos espuma sintética, como esta aqui. A espuma sintética faz o veículo flutuar e nós usamos 31,5 kg de material flutuante no veículo para mandá-lo ao fundo. Então, se fosse construído de outro material, afundaria como uma pedra, né? Sem dúvida. Por que espuma sintética? A espuma sintética é formada basicamente de milhões de microesferas.
Pequenas bolas de vidro, milhões por centímetro cúbico. Então, se existisse espuma sintética no Titanic naquela noite em 1912, nenhum de nós estaria aqui hoje, certo? Este programa provavelmente não aconteceria. Eu acho que o projeto Magellan, que faz parte da expedição Titanic, é um bom exemplo de como a tecnologia, nas mãos certas, pode fazer qualquer coisa parecer fácil. Mas como a tripulação do Magellan viu bem essa semana, o oceano é um dos lugares mais imprevisíveis da face da Terra. Quando se trata de explorar o fundo do mar, a lei de Murphy vem à tona. Qualquer coisa que pode sair errada, quase sempre sairá errada, apesar de todo o planejamento e esforços feitos numa expedição desta magnitude. Afinal, ninguém controla a mãe natureza. Ventos fortes e ondas de até 5 metros fustigam sem cessar o Ocean Voyager. Apesar dos esforços para proteger o equipamento, os danos são inevitáveis. Já houve até falta de energia. E o piloto do navio tem que comandar o Ocean Voyager sem os sistemas de navegação de precisão, uma tarefa difícil em correntes tão fortes. Mas no 5º dia, todos os sistemas estão em ordem para a primeira viagem do Magellan. A missão do robô é transmitir as imagens de vídeo do Titanic usando câmeras de alta resolução pela primeira vez. As câmeras estão funcionando e espero que continuem assim em todos os mergulhos. Neste mergulho, o Magellan grava essas incríveis imagens do campo dos destroços do Titanic, mostrando um quadro dramático do local. Depois de um dia bem sucedido no fundo do mar, trazem o robô de volta para regular o equipamento. Mas a má sorte ataca de novo. Nós temos um emaranhado aqui e não podemos fazer nada. O cabo de fibra ótica do Magellan fica enroscado numa gigantesca bola amarela, virando o caríssimo robô de cabeça para baixo. Temos de virar o flutuador para cima. Puxe com toda a força. Ele vira para o outro lado. Vire em direção à direita. Acho que está indo certo. Sim, direita é diferente de esquerda. E para todo lado, menos para cima. Que confusão. Afrouxe aqui e puxe por cima. Comunicando-se pelos fones, a equipe trabalha sem parar para desfazer os nós do cabo. Demorou horas, mas o Magellan finalmente está fora d'água. Levante e puxe. Tudo bem, tudo bem. Puxe, ótimo. Fora da água, às 12h46. O dia seguinte começa com um bom lançamento até que, de repente, as luzes do Magellan se apagam e o robô fica no escuro. Quando as poderosas luzes tornam a acender, a lei de Murphy manifesta-se de novo, desligando as 2 câmeras de televisão de alta resolução e alta definição. O desapontamento é enorme. Eles trazem o robô de volta. É um longo dia de trabalho sem novas imagens. Mas notícias continuam chegando como as ondas do mar. O tempo chuvoso adiou o teste principal do menor ROV, chamado T-Rex. Pretende-se com ele explorar as profundezas do Titanic. É o sonho de seu inventor Bill Willard, professor de física da Carolina do Norte. Mas a equipe de engenheiros decididos trabalha a noite toda para preparar o robô para o dia seguinte. Mas estão com pouca sorte nos mares do Atlântico Norte. Assim, a ansiedade da equipe é intensa quando o Magellan começa outra viagem até o fundo do mar. Então aparece a poderosa e hipnótica imagem do casco coberto de Rusticle do Titanic, desfazendo toda a dor e frustração que a equipe enfrentou para conseguir as magníficas imagens. Foi para isso que trabalharam tanto. A propósito, Bill Willard, que criou o T-Rex, como sabem todos em Seneca, Carolina do Sul, é da Carolina do Sul. E uma das perguntas que fazem os cientistas dessa expedição é quanto tempo o Titanic resistirá, como estamos vendo esta noite, para que futuras imagens como essas possam ser feitas. É uma pergunta que Sarah James está estudando. Aqui está ela. Obrigada, Bob. Na verdade, é algo que os cientistas vão aprender mais com o estudo do grande pedaço. Esta parte do casco do Titanic trazida à superfície. Ao meu lado está o Dr. Roy Cullimore, que é o microbiólogo. Dr. Cullimore, eu gostaria de saber primeiro, o que são os rusticles? Os rusticles são como ferrugem e concreto, porém são bem mais porosos e vivos.
E crescem porque existem vários tipos de bactéria ou fungos, todos contribuindo para criar uma elegante e complicada morada. Quando vemos esses rusticles, notamos que todos apontam para a mesma direção. Por que isso? Porque as bactérias tentam alcançar a comida primeiro. A comida está na água, flutuando na direção delas. Então a bactéria que vence é a que chega na água primeiro. O mesmo acontece lá embaixo, onde a ferrugem está aumentando. E será através do estudo desses rusticles que o Dr. Collymore poderá nos fornecer muito mais detalhes sobre o destino dos destroços do Titanic. O fundo do oceano onde o Titanic repousa, mais de 4 quilômetros abaixo da superfície do Atlântico Norte, há uma cidade viva. Uma parede de titânio de 10 centímetros de espessura protege o Nautilus e sua preciosa carga. Mas apenas uma casca fina protege este caranguejo, totalmente adaptado a seu meio ambiente. O Titanic é um ambiente particular e esse ambiente selecionou os organismos que podem crescer aqui. Por outro lado, o ambiente aqui em cima, obviamente, escolheu nossa espécie para viver aqui. O rico ecossistema do Titanic é fascinante para o biólogo marinho Roy Collymore. Mas são estas estruturas semelhantes às estalagmites, chamadas rusticles, que ele considera mais interessantes. Os rusticles são os organismos dominantes no Titanic. E acontece que esse ambiente extremo é ideal para estes micro-organismos. E eles são capazes de extrair o ferro do Titanic. Os rusticles crescem como bactérias e devoram o ferro do casco do Titanic. Apesar de sua beleza, são a maior ameaça para o que resta dos destroços. Comparando o Titanic de hoje com o que viu a expedição de 1996, eu diria que os rusticles estão tirando 1 tonelada de ferro do aço a cada dia. Portanto, vai demorar apenas 90 anos para o Titanic desmoronar biologicamente e tornar-se um depósito de ferro no fundo do oceano. Uma ironia final. O grande navio, antes considerado um símbolo da tecnologia, acabará sendo destruído por algumas das menores criaturas do mundo. E há um caráter de urgência nisso. O tempo é curto para quem quer respostas do Titanic. Para esta expedição, o Dr. Collymore testará diversos tipos de metais para ver qual os rusticles preferem. Construiu uma plataforma com uma mistura de aço para alimentar os rusticles. Temos um aço muito duro, um aço bastante forte e também um aço macio. Temos tipos de aços retorcidos, dobrados, temperados, queimados e martelados. O que queremos ver é se o modo como tratamos o aço afeta a maneira como os rusticles atacam o metal. Após meses de preparo e trabalho árduo, o Dr. Collymore está pronto. De volta ao Nautilus, para a queda livre de 2 horas e meia até o fundo do mar. Depois de várias tentativas fracassadas, a plataforma de aço do Dr. Collymore agora está parada na casa de máquinas do Titanic. Ficará ali pelo menos 1 ano, até o Dr. Collymore voltar para ver o resultado do banquete dos rusticles. Uma correria cansativa. A parte da popa está uma bagunça. E nunca tinha notado até onde chegava a destruição das forças da natureza ali na popa. Durante o mergulho, o Dr. Collymore notou que o apetite dos rusticles é mais voraz agora do que em 1996. Ele acredita que o fim do Titanic será antecipado. Mas o Dr. Collymore também tem uma esperança. Que suas armadilhas para rusticles sejam benéficas para nós na superfície. O que espero descobrir é, primeiro, se existe um modo de produzir aços melhores, menos propensos à destruição biológica. Assim, a tragédia do Titanic pode tornar-se um tesouro de conhecimentos. E eu gostaria de fazer parte da exploração desse tesouro. E para demonstrar o que os rusticles estão fazendo, nós vamos a 4.000 metros de profundidade, onde as câmeras do Magellan mostram os rusticles progredindo nas juntas. Este é o convés de baixo do Tombadilho.
E dá para ter uma ideia do estrago que os Rusticles fazem no Titanic. Na verdade, o que todos aqui estão dizendo é que nos últimos 2 anos a destruição foi incrível. Mais uma vez, imagens ao vivo do Titanic na continuação de Titanic ao vivo. A seguir, nós sabemos o que aconteceu com o Titanic. Chocou-se contra um iceberg. Mas por que o navio que jamais afundaria quebrou e naufragou? Solucionando o mistério. A missão para recuperar um pedaço do Titanic. E o que os cientistas esperam aprender agora que um pedaço do casco foi recuperado pela primeira vez desde 1912? Contar Titanic. Histórias não reveladas. Voltamos com o especial do Discovery Channel, transmitido ao vivo para mais de 100 países do mundo todo. Nossas imagens do desastre do Titanic, a que vimos no filme, mostram o grande navio quebrando em 2 pedaços e depois afundando sob as ondas. Mas teria realmente acontecido assim? Os exploradores no local do naufrágio estão descobrindo novas provas para desvendar o mistério de como o navio afundou e o que aconteceu durante sua viagem final de 4 quilômetros até o fundo do mar. Voltamos ao vivo do local da expedição no Atlântico Norte com Bob McKeown, a bordo do Ocean Voyager. Obrigado, John. O ROV Magellan continua sua viagem histórica ao redor da proa do Titanic. Aqui perto da linha de barro, Charles Haas, diga o que vemos ali. Esse é o nível, por assim dizer, em que o iceberg causou estragos. Descobrimos em 1996 que, ao invés de um buraco gigantesco de 1912, foram várias pequenas perfurações, 6 no total, somando 4 metros quadrados. O que vemos aqui é o nível onde algumas dessas perfurações ocorreram, na linha da areia, como é chamada. Uns 4,5 metros acima da base do casco. Você já desceu 2 vezes ao Titanic e está olhando para essas imagens conosco agora. Que mudanças notou desde então? A maior de todas as mudanças que noto é a quantidade de corrosão e desintegração. Onde antes havia paredes, agora é espaço aberto. Onde antes podíamos identificar coisas, agora só vemos destruição. Portanto, a degradação dos últimos 2 anos é assustadora. Uma das coisas mais marcantes do Titanic é que depois de 86 anos e tantas análises, vários livros e filmes sobre este famoso naufrágio, ainda existem mistérios e perguntas sem respostas. E é a busca dessas respostas e explicações que eu acho que traz gente como Charlie Haas de volta ao Atlântico Norte, de novo este ano. Durante essa expedição de 1998, a equipe de especialistas que explora o Titanic está desvendando uma variedade de mistérios intrigantes. De acordo com evidências recentes, acredita-se atualmente que quando o Titanic atingiu o iceberg, os rombos do navio foram muito pequenos, do tamanho de um dedo humano. Para buscar evidências que confirmem esta teoria, a equipe traça uma rota ao longo do exterior do Titanic, com o objetivo de encontrar sinais das avarias provocadas pelo iceberg. Os investigadores vão conduzir o Magellan a este bordo, próximo a um grande rombo no casco do Titanic. No local dos destroços, o Magellan busca seu caminho através do lodo, que está encobrindo a maior parte dos danos do Titanic. Enquanto manobra, as câmeras do Magellan capturam uma imagem surpreendente. Eles estão muito interessados nisso. Esta pequena separação nas placas do casco pode ser a primeira imagem do dano fatal provocado pelo iceberg. Os investigadores em 1998 também concentraram-se nos rebites do Titanic, os quais podem ter falhado contribuindo para o desastre. Um pedaço maciço recuperado do casco poderia nos ajudar a compreender o papel dos rebites. Esperamos aprender com a questão dos rebites e talvez como a sequência da submersão teria começado.
Notamos um padrão nas coisas que analisamos e elas parecem nos contar que estes rebites podem ter falhado. Os investigadores de 1998 também querem saber mais a respeito de como e por que o casco maciço do Titanic se despedaçou. Usando uma Magellan, eles exploram uma grande área repleta de objetos do Titanic, conhecida como a área de destroços. Escondidas nesse entulho estão pistas sobre a destruição do navio. A área de destroços está espalhada através do solo oceânico, entre a proa e a popa. Pequenos objetos como cachimbos e pratos são encontrados mais distantes dos destroços. Objetos pesados, por outro lado, como as caldeiras, são encontrados junto à popa. Este padrão sugere que o Titanic pode ter se partido próximo ao fundo do oceano. Se o navio tivesse se quebrado na superfície, acredita-se as caldeiras teriam se separado. Na região posterior da proa, os operadores do robô conduzem o Magellan numa busca perigosa pelas caldeiras do Titanic. Escrutando através dos destroços, a equipe identifica 5 caldeiras intactas. Eu acho que são 5 por 5. Isto contraria sobreviventes que afirmaram ter ouvido a explosão e a colisão das caldeiras no navio. Isso nos dá uma indicação de que todas as 24 caldeiras em funcionamento não explodiram e não saíram de suas bases. Os investigadores também querem saber se os compartimentos de água do Titanic implodiram internamente, causando uma enorme destruição. A questão principal é o que aconteceu com o navio após ter ido para debaixo d'água. Como ele chegou à condição em que está agora, especialmente na parte de trás. Por que a parte de trás está tão danificada? As imagens que o Magellan envia para a superfície são estarrecedoras. As placas de aço do Titanic, que tem 2 centímetros de espessura, estão amassadas como papel. Podemos ver a tensão pela qual o navio passou quando naufragou. As placas de aço estão torcidas em vários formatos. Forças extraordinárias estiveram envolvidas no processo de submersão deste navio. Muitas delas ainda não entendemos. Duas das pessoas que acabamos de ver, os arquitetos navais David Livingstone e Bill Garski, estão conosco de novo na expedição de 1998 ao Titanic. Senhores, já deu para ver alguma coisa aqui no Atlântico Norte desta vez que explicaria as tremendas forças que causaram tantos estragos na popa e na separação entre proa e popa? Acho que já deu para ver uma separação das placas, das grandes placas. Um bom exemplo do que vimos, as forças que agiram aqui, que separaram essas placas, as peças, arrancaram os rebites, a falha do metal, quase tudo que se pode lembrar em termos de falha está no grande pedaço. Não concorda, David? Tem razão. É interessante que ocorreram praticamente todos os tipos de falhas imagináveis. Não foi só uma falha, nem só um tipo de falha. Acho que isso mostra que o sistema estava bem equilibrado. E muitas coisas falharam. Não foi só uma coisa ou duas. E o que explicaria as falhas dos rebites e a falha do aço? Bem, as enormes forças na superfície, o navio provavelmente começou a quebrar. E o momento em que a popa levanta da água, esse momento foi de uma magnitude maior do que o navio foi projetado para suportar. E também as extraordinárias pressões sobre o casco, que estava cheio de ar e que acabou implodindo com muita violência, provavelmente a mais de 100 metros de profundidade. Outros danos na parte da popa do Titanic vistos pelo ROV Magellan na continuação de Titanic ao vivo. Uma extraordinária viagem até os destroços nas escuras profundezas. As incríveis imagens jamais vistas de como era a vida das pessoas naquela viagem fatídica.
Estamos apresentando Titanic, histórias não reveladas. Muito obrigada, John. O que eu quero fazer primeiro é voltar a estabelecer o contato de longa distância com o fundo do mar, com Paul Mathias, que está a 4 quilômetros abaixo. Paul ainda está aí? Paul, está me ouvindo? Ah, sim. Oi, Sarah. Como vai? Estamos indo muito bem. Estava olhando para as imagens fantásticas pela sua escotilha. Onde você está agora? Na popa, Paul? Bem, estamos bem perto de um dos motores de 1.000 toneladas. Estamos seguindo a caminho da popa para entrar pela popa embaixo de umas peças bem grandes. E é uma parte complexa e bastante destruída do navio que estamos examinando. Mas ainda é algo majestoso que podemos ver nesses motores, como este aqui que vamos ver em instantes. Dá para sentir o tamanho gigantesco e se percebe que realmente era o maior objeto móvel que o homem já tinha feito naquela época. É uma coisa incrível, muito interessante. Paul, eu gostaria de trazer agora duas vozes que você conhece bem. P.H. Narjolet, que passou mais tempo nos destroços do que qualquer outra pessoa, até mesmo o comandante Smith, e George Tulloch, que também já fez várias viagens até o local dos destroços. George, eu queria começar com você. Os motores de que está falando, de que tamanho são? 4 andares e meio de altura, e são os maiores motores jamais feitos pelo homem em qualquer época, e pesam 1.000 toneladas cada um. São os maiores motores a pistão, com pistões de quase 3 metros, é incrível. PH, o que estamos vendo também é que o Nautil, talvez Paul possa nos mostrar, não sei se pode, mas o Nautil está preso a um cabo, o que torna as coisas muito mais perigosas. Pode explicar por quê? Sim, se o cabo enroscar numa hélice, em uma das hélices, talvez a hélice principal do Nautil, o Nautil ficará preso no fundo do mar e, se não for possível cortar o cabo, será um verdadeiro pesadelo para o Nautil. E de fato é o que vemos agora. Aquela luz branca, o que é aquela luz branca? A luz branca é o farol do Nautil. E agora podemos ver o cilindro número 2, que é um cilindro de alta pressão do motor que ficava na parte bombordo no Titanic. George, você já esteve neste local várias vezes. Não se sabe muito sobre a popa do Titanic. Qual é a sua teoria sobre o que aconteceu para causar aqueles danos extraordinários? Bem, acho que a popa não queria seguir a proa para baixo por causa da flutuação do ar que tinha dentro. Sendo puxada para baixo, sofreu uma enorme implosão e, ao descer, a tremenda força do oceano, pressionando aquela bolha de ar, exerceu uma enorme força implosiva sobre todo o aço. Paul, voltando a você agora, poderia descrever o lugar onde está? Isto parece uma série de canos. Onde está agora? Sim, Sarah. Estamos perto de um dos motores deste bordo. Isto é uma das bombas e estamos olhando para uma coisa que não parece estar aqui há 86 anos, pois tem só uma camada de poeira por cima. Agora vamos tentar nos aproximar para ver mais de perto, mas no fundo dá para ver os rusticles que estão corroendo o restante destes enormes motores. Também devemos observar, Paul, que não está muito quente e confortável aí embaixo, está? De fato não, Sarah. Está ficando mais frio ainda. Estamos nesta esfera de 2,5 metros e podemos ver aqui a condensação começando a formar. É que nós temos 0 graus centígrados lá fora e aqui dentro temos entre 7 e 9 graus. E está ficando mais frio. Paul, outro fato muito interessante sobre isso é que você está na popa e temos Magellan na proa. Poderia descrever a distância entre os dois submarinos e a distância que precisa manter daquele ROV? Sim, o Magellan está na proa e decidimos que manter uma distância
de 300 metros dele seria suficiente para operarmos com toda a segurança em movimento aqui na popa. E isto é novidade, esta transmissão é inédita e também o uso dos 2 submarinos. Todas as pessoas envolvidas e os barcos todos, estar nesta profundidade também é uma coisa inédita. Não dá para explicar como é estranho estar aqui neste minúsculo submarino, a 4.000 metros abaixo d'água, podendo falar com você na superfície e mandar estas imagens ao vivo. É muito estranho. Devo dizer que é estranho aqui em cima também, Paul. É como um pequeno passo para o homem e um gigantesco mergulho para a humanidade. Você está emocionado? Sim, estou muito emocionado, claro. É muito melhor do que tudo com que jamais sonhei ser parte de uma expedição como esta. As interessantes descobertas que fazemos todos os dias realmente valem a pena. Cada dia dessa expedição tem valido a pena. Trabalhar com os franceses tem sido fantástico. Eles nos ajudam e nós os ajudamos em todas as etapas. E assim, é de fato um privilégio e uma grande honra fazer parte de tudo isso. Paul, o que eu gostaria de fazer ao me despedir de você é pedir que George e PH digam alguma coisa. O que diria ao Paul? Ei, Paul, acho que não preciso dizer a Gayle que você vai dormir no fundo do mar hoje. Espero que o tempo esteja bom para a sua volta ao lar. Foi um bom trabalho. Obrigado, George. Eu também espero que possa chegar àquela bomba fechada o mais cedo possível, certo? Mais cedo Certo. possível, certo. E nós vamos falar também sobre como recuperar o Nautil. É uma operação extremamente difícil quando está escuro recuperar o Nautil, mas isso já foi planejado para esta missão. Agora fazemos uma breve pausa com mais imagens ao vivo do Nautil. Daqui a pouco, vamos entrar no convés do Titanic. O que os destroços revelam sobre as pessoas que viveram e morreram a bordo do majestoso navio. Estamos apresentando Titanic, histórias não reveladas. Programa especial do Discovery Channel, trazendo extraordinárias imagens de dentro do Titanic que nunca foram vistas antes. Apesar do alcance tecnológico desta missão, não esquecemos a tragédia que aconteceu lá. As 1.500 histórias individuais perdidas com o Titanic. As imagens de dentro dos destroços trazem essas histórias dramáticas de volta. Voltamos ao vivo a nossa equipe no Atlântico Norte, Bob McEwen, a bordo do Ocean Voyager. John, ao contrário das cenas de destruição que o Nautil vem nos mostrando na popa do Titanic, ao darmos a volta à proa com Magellan, de vez em quando deparamos com as realidades da vida diária que existiam no Titanic, até às 11h40 da noite de 14 de abril. Charles Haas está aqui comigo. Charlie, descreva o que é aquilo. O Magellan está no lado estibordo do convés e estamos vendo o banheiro do comandante Edward J. Smith. Chegando mais perto, podemos ver o encanamento e o chuveiro, e a banheira que parece precisar de limpeza. O comandante Smith era o principal oficial da empresa White Star. Tinha mais de 30 anos que estava na empresa. Estava com 62 anos e há indício de que pretendia aposentar-se depois dessa viagem. Grande parte da responsabilidade pelo que aconteceu naquela noite caiu sobre os ombros do comandante Smith. Acha que isso é justo? Acho que ele foi basicamente pego de surpresa. Estava seguindo os procedimentos que todos os comandantes do Atlântico Norte seguiam. Ir a toda velocidade até que aparecesse um problema, e aí tomar medidas corretivas. No caso dele, não adiantou para salvar o navio. E seria sua última travessia? Sua viagem de aposentadoria? É o que imaginamos, sim. Imagens do Magellan, do camarote do comandante Smith e sua banheira. Todos sabem que, se é perigoso chegar ao Titanic, entrar no Titanic é ainda mais perigoso. Apesar das coisas maravilhosas que vimos fazerem hoje, o Nautil, de 18 toneladas, e o Magellan, de quase 3 toneladas, são grandes e valiosos demais para se arriscarem a passar pelos estreitos corredores e espaços internos do Titanic.
É aí que entra em cena o companheiro do Nautil, o submersível Robin. Vamos ver. Lindo, que visão espetacular. Quando o Nautil acende suas luzes, o espetáculo realmente começa. Deslizando pela âncora de proa, ele chega até a este bordo da proa do navio. Então faz a manobra pela lateral do navio e se aproxima dos camarotes, onde o capitão Smith e sua tripulação dormiam. É uma junta. That's the wireless cabin. Parece que é uma parte do Looks like a equipamento piece of lá. equipment in there. O Nautil despacha o pequeno Robin e o ROV desce pela abertura para um lugar nunca visto antes. Foi aqui que o capitão Smith veio, após a meia-noite, para dizer aos operadores do rádio Jack Phillips e Harold Bride que pedissem ajuda. É onde Phillips enviou várias mensagens angustiadas em código Morse. Ambos permaneceram em seus postos, até que ouviram a água jorrar. Um sintonizador, uma vez incrustado no lado da parede. É apenas uma pequena parte do moderno sistema Marconi, que podia alcançar outros navios e estações em terra a mais de 85 quilômetros de distância. Bem atrás da sala do rádio, a magnífica escadaria. Robin usará as escadas para visitar o camarote B-54, o melhor quarto a bordo. Ele passa através da cúpula de vidro, destruída que encobria a escadaria. E passa pelos restos de uma coluna adornada, que já teve o brilho do carvalho encerado. Aquele é um aquecedor. Está à direita. É um aquecedor de ambiente. Aquela caixa é o aquecedor. Um lustre de cristal folheado a ouro balança pendurado por uma corda, ainda tentando sustentar o encanto da grandiosa escadaria de outrora. Onde alguém realmente podia fazer uma entrada triunfal, como o Coronel Astor ou Molly Brown. A câmara superior lateral de Robin levantou um painel de madeira do convés B na sala de recepção e mostra as acomodações mais sofisticadas, como a suíte B-51, ocupada pela esposa e pelo filho do milionário James Walker. Aqui, qualquer um poderia fazer uma ligação de cortesia para o criador do Titanic, Bruce Ismay, no camarote 54. Sua pia, no canto, está quase ruindo. Por ali, uma das cadeiras de Ismay, tombada para o lado. Entrando mais no camarote, Robin descobre o que restou de uma porta, com a maçaneta ainda no lugar. Nautil, o navio mãe de Robin, direciona-se para a escotilha do depósito de carvão. É para onde ele enviará seu ROV, várias plataformas abaixo, com o objetivo de explorar a sala do correio. Ele desce passando por essas barras de segurança. Do outro lado está o restaurante da terceira classe. Robin desce para o convés G, onde encontra-se a sala do correio. Lá ele vê uma mesa deformada e um portão sanfonado usado para isolar outra seção. A seguir, uma visão realmente estranha. Pilhas de sacolas de correio cobertas com o que parece ser um tapete rosado. Uma outra forma de vida ainda por ser identificada. Nautil também está ocupado.
enquanto ele mais uma vez atravessa o convés. Suas luzes iluminam as janelas ainda intactas do camarote da primeira classe. Nautil então retorna ao camarote dos comandantes, onde encontra a banheira do Capitão Smith. É algo parecido com uma mesa. Oh my Meu Deus. Olha só. Olha isso. Olha isso. Incrível. Well, that's Isso é incrível mesmo. that's incredible. Charlie Haas já estava espiando, observando as imagens do Magellan e está na nossa frente. É aí que vamos agora, né? Sim, bem, agora o Magellan está pairando sobre a claraboia da Sala Marconi, que ficava localizada atrás do primeiro funil. É interessante porque esta sala foi ao mesmo tempo a causa e a salvação do desastre. Como assim? A causa do ponto de vista de que 2 importantes avisos sobre icebergs que chegaram aqui não foram levados à cabine de comando, porque os 2 operadores de rádio estavam ocupados com muitas mensagens e não tiveram tempo de levar o aviso ao comandante. E a salvação porque estes homens ficaram a postos até o último instante mandando mensagens de socorro e pedindo ajuda. Não foi uma dessas mensagens de fato o primeiro SOS da história? Foi uma das primeiras. Na verdade, um navio de cabotagem que navegava nas costas americanas foi que mandou o primeiro SOS. E me parece que foi em 1908 ou 1909. Mas o Titanic foi um dos primeiros e, por sorte, tinha um rádio potente, um dos mais potentes do Atlântico Norte. E isso ajudou na recepção dos pedidos de socorro. Charlie, descreva as imagens que estamos vendo agora. Isso é parte do equipamento de rádio. Ainda estamos tentando decifrar que parte é. Mas aparentemente são fios que chegam a uma caixa de ligação. Talvez um modo de regular a resistência dos cabos que sobem para a antena. Acho que esta imagem demonstra muito bem que com o Magellan podemos chegar bem perto, como se tivéssemos uma lente de aumento. É impressionante, não é mesmo? Bem, Sarah James, estou com alguns especialistas no Titanic aqui que estão maravilhados com as imagens do Magellan. Suponho que deve ser o mesmo aí do seu lado com as imagens que recebem do Nautil. Exatamente. Todos aqui estão olhando para os monitores, procurando ver o que acontece com o Nautil. E, de fato, vamos tentar voltar a Paul Mathias, se pudermos. Paul, está me ouvindo? Ali está ele. Paul, está me ouvindo? Sim, Sarah, como vai? Tudo bem, mas está chovendo muito aqui e tenho a impressão de que aí embaixo você nem imagina o que acontece, hã? Não mesmo. Aqui está muito calmo, embora seja bem mais molhado do que aí. Tudo está parado e bem calmo aqui embaixo. Mas também é muito perigoso e tentamos manobrar com cuidado para sair da casa de máquinas. Vamos subir para a parte do lado da popa daqui a pouco e vamos ter mais imagens. Paul, posso interrompê-lo um pouco? Estou Claro, vá em interrompendo frente. porque quero pedir para mostrar suas câmeras externas. Poderia comutar as câmeras do Nautil e do Robin para vermos o que você vê? Certo. Esta é a câmara do Robin, que agora se afasta de uma das bombas perto do motor. E esta é nossa câmera externa. Como você vê, ela mostra o cabo que vai para o Robin. O Robin está saindo e vai para a outra parte do motor, bem aqui. E parece que vemos a pintura original também. É uma coisa incrível. Bem, Paul Mathias, vamos permitir que continue sua odisseia submarina com o Nautil.
E vamos conversar agora sobre outra enorme parte dessa expedição. Este tem sido o sonho de P.H. Nargeolet e George Tulloch, encontrar e recuperar um pedaço do Titanic para trazer à superfície. E agora, nesta missão, finalmente conseguiram trazer esse pedaço das profundezas. Uma parte do casco do Titanic repousa no fundo do oceano, onde permaneceu por 86 anos. É chamado de o Grande Pedaço e representa o que foi considerado um sonho por muitos anos. Desde que o Titanic afundou, inventores têm planejado várias estratégias para recuperá-lo, sugerindo desde imãs gigantes e até mesmo encher o navio com bolas de ping-pong para trazê-lo à superfície. Ideias que pareciam absurdas, mas uma pessoa disse: pensar o Titanic? Por que não rebaixar o Atlântico? O arquiteto naval David Livingstone não costuma dar asas à imaginação. Sua companhia, Harland & Wolff, de Belfast, construiu o Titanic. E há muito tempo quer um pedaço dele de volta. É uma estrutura que provavelmente nunca mais será construída. Foi construída placa por placa através de um trabalho manual. A expedição de 1998 ao Titanic de George Tulloch realizaria o sonho de ambos. Há 2 anos, quando tentavam pela primeira vez levantar uma parte do casco com 20 toneladas, foi Livingstone quem descobriu onde se encaixava este pedaço no grande navio. Utilizando desenhos arquitetônicos originais, ele descobriu que o pedaço vinha do camarote da primeira classe do convés C do Titanic a este bordo, que estava vazio. E para George Tulloch, a expedição 98 é uma situação ainda não solucionada. Em 1996, ele quase conseguiu trazer esta parte para a superfície, mas uma tempestade repentina forçou-o a devolvê-la para as profundezas do oceano. Agora ele volta para o norte do Oceano Atlântico com uma equipe de oceanógrafos franceses. O engenheiro da equipe, Pierre Valdy, tentará mais uma vez levantar o grande pedaço usando seu engenhoso Lift Bag Method, método de içamento com balões. O método utiliza 5 bolsões enormes de ar, cada um deles contendo cerca de 23 litros de diesel. Cada bolsão é capaz de trazer 3,5 toneladas para a superfície. No navio francês Nadir, os 5 bolsões são amarrados a enormes correntes e então jogados no solo oceânico. O submarino Nautil entra em ação, indo até o fundo para localizar as correntes e levá-las até o grande pedaço. David Livingstone desce com o Nautil para testemunhar o fato histórico. Ele está dentro do submarino para ter certeza de que todas as cordas das correntes serão cortadas. Os bolsões de içamento estão livres e o grande pedaço começa a se levantar. Mas na ponte do comando do Nadir, as notícias não são boas. Os computadores mostram que o grande pedaço não está subindo. Ele está preso no fundo do mar. Isso funciona no papel? No papel, sim. Funciona. Mesmo no meio do Atlântico Norte? Bem, temos que ter cuidado com o oceano e não podemos garantir nada. Há 2 anos, o grande pedaço repousava de frente no solo oceânico. Agora ele está em pé e Livingstone examinou os 2 lados. O plano é acrescentar mais um bolsão para dar mais tração. Serão 7 toneladas de empuxo para rebocar o casco. Todos esperam ansiosamente no Nadir. De repente, os computadores mostram que os bolsões estão começando a subir. Uma corrente vem para a superfície, mas Tulloch interrompe o içamento do cabo. Mergulhadores fazem uma perigosa jornada através dos bolsões e das cordas para ter certeza de que o grande pedaço ainda está inteiro. Na superfície, o içamento é reiniciado. E lentamente, aparentemente sobrecarregado por sua tragédia, o pedaço chega à superfície à luz do sol pela primeira vez em 86 anos. Livingstone não está no Abel. Ele não conseguiu chegar neste navio. Neste momento, Tulloch, tenso, deseja que seu amigo estivesse aqui. Livingstone deveria estar aqui. David Livingstone deveria estar aqui. Homens em lancha se aproximam para amarrar o grande pedaço para que não balance muito no convés. Um golpe nesta estrutura e o frágil aço pode se estilhaçar. O içamento recomeça pela 3ª vez. A tensão é demais para Tulloch.
O pedaço do Titanic está totalmente fora da água agora, balançando no convés. Onde está a corda? Por que essa corda não está amarrada? E o comprimento deste pedaço também é um problema para a tripulação do Abiel. Quando ele finalmente trazido ao convés, a ponta se inclina drasticamente. Uma manifestação do oceano antes de desistir deste valioso prêmio. Para a equipe, esta é uma vitória excepcional. É um bom pedaço de convés. David Livingstone vê o grande pedaço no dia seguinte. Para ele, o Titanic é o orgulho da Harley & Wolff, o navio mais refinado já construído pelo homem. Depois de 86 anos, o mito é novamente uma realidade. Algumas das lições que aprendemos com o Titanic não foram esquecidas. Em muitos casos, as lições permanecem por muito tempo e depois são esquecidas. Elas têm de ser aprendidas novamente e, de algum modo, no futuro, têm de ser recuperadas. E o que vemos agora são imagens ao vivo do Magellan, ou melhor, do Nautil. E esta é a câmera externa do Nautil que continua dando a volta à popa do Titanic. E nós vamos continuar com nossa odisseia sobre o Titanic em instantes. James no Atlântico Norte, a bordo do navio de pesquisas Abbey. Obrigada, John. Estamos aqui com Jack Eaton, historiador que tem estudado o Titanic há vários anos. O que eu quero perguntar, já que falamos tanto nesse grande pedaço do Titanic que foi trazido de volta das profundezas, é por que é tão importante ter de volta um pedaço do Titanic? Este pedaço representa para mim o passado, o presente e o futuro do Titanic. Eu acho que é esse o verdadeiro significado disso tudo. É uma parte que foi construída e montada no Titanic em 1911. Uma parte dos destroços que ficou no fundo do oceano por tantos anos e agora, graças à capacidade humana e à tecnologia, nós a temos aqui. Quando falo em capacidade humana e tecnologia, eu penso nessas incríveis imagens que estamos recebendo do Magellan, mostrando a proa do Titanic. Temos oportunidade de ver essas imagens do que era mais moderno na época, mas foi parar no fundo do oceano. Como isto é o que há de mais moderno hoje, o Titanic representou um dia a perfeição. Estas imagens do fundo que estamos vendo são absolutamente fantásticas. Eu me lembro que 5 anos atrás, quando mergulhei até os destroços, foi uma grande oportunidade que tive para observar. Mas éramos muito limitados naquela época. Mas agora, graças ao Magellan e ao Nautil, temos melhores condições para ver as coisas no fundo do oceano. Jack, nós queremos conhecer essa tecnologia e vamos aproveitar da oportunidade, se pudermos, para falar mais uma vez com Paul Mathias. Onde é que você está agora com o Nautil, Paul? Ok, Sarah. Olá, Paul. Onde você está com o Nautil agora? Agora estamos passando do lado de fora da popa. O que encontramos aqui foram milhares de pedaços de destroços. Bem ali você pode ver nosso cabo de fibra ótica no fundo do mar, o qual usamos para esta transmissão ao vivo. Temos uma grande quantidade de fio ainda. Vamos nos mover para o outro lado, de onde iremos rumo à turbina principal. A turbina principal que produzia nada menos do que 20.000 HP para o Titanic. Rapidamente, Paul, o que aconteceria se esse cabo ficasse preso enquanto você está explorando o Titanic? Teria que cortá-lo? Bem, foi projetado para se romper com a força exercida por um peso de 50 quilos. Então não é difícil cortá-lo.
Não nos agradaria fazer isso, mas há uma enorme quantidade de destroços aqui e o cabo poderia ficar preso neles. É uma possibilidade, mas no momento parece que temos uma boa conexão. Temos uma ótima conexão e esperamos poder voltar a falar com vocês depois, mas antes gostaríamos de poder ver um pouco mais essas incríveis imagens. É maravilhoso poder falar com você no fundo do oceano. Chego a me inclinar para poder ver essas incríveis imagens, tanto da proa quanto da popa. Essas são imagens ao vivo do Titanic. As inesquecíveis imagens de um grande desastre. Daqui a pouco, os últimos momentos das surpreendentes imagens da missão ao Titanic. Convidando. Nas últimas 2 horas, o Discovery Channel vem apresentando um programa com a missão de desvendar os mistérios do Titanic. Foi por volta desta hora da noite no Atlântico Norte, 86 anos atrás, que este majestoso navio estava à beira da morte. Agora vamos voltar aos nossos exploradores e especialistas no local do desastre. Começamos com Sarah James. Obrigada, John. Enquanto olhamos para essas incríveis imagens da proa do Titanic, nós lembramos do fato de que temos aqui uma pequena parte dele. Quero perguntar ao Dr. Roy Cullimore sobre esses rusticles que são tão lindos e, de certo modo, diria que é uma morte bonita que o Titanic está tendo. É provavelmente um modo apropriado para ele morrer, porque os rusticles estão tirando o ferro do elegante navio e devolvendo ao oceano. E no oceano, o ferro será usado por outros organismos para fazer outras coisas, como, por exemplo, reparar o dióxido de carbono, que é um problema que temos por causa do efeito estufa. Então vemos que neste processo, de fato, nada tem princípio e nada tem fim. É sempre a mesma coisa. Uma vez, e outra, e mais outra. O homem fez o Titanic com aço tirado do minério de ferro. E agora, a natureza, através dos rusticles, reaproveita esse ferro e o passa a todos os organismos da natureza. Um processo que está se acelerando. Dr. Roy Cullimore, obrigado por suas informações e por estar conosco. E eu sei, Bob, que você está ao lado de muitos especialistas. O que acontece por aí? Essas pessoas, eu acho, Sarah, conhecem o Titanic com tamanha intimidade e sentimentalismo como nenhuma outra. Senhores, gostaria de perguntar, vindo aqui ano após ano para prestar homenagem, como fizeram em outras viagens, quando vêm as coisas que viram esta noite, por acaso percebem que mais cedo ou mais tarde, talvez logo, terão de dizer adeus ao Titanic pela última vez? Sim, é óbvio que o apodrecimento que notei nos últimos 2 anos tem sido muito grande. E é muito triste ver o navio desaparecendo e dissolvendo. Se voltar em 2 anos, David, como engenheiro naval, quanto do navio ainda espera ver? Bem, acho que devemos esperar que o apodrecimento se acelere. Mas não sei a que velocidade. Mas talvez as pesquisas do Dr. Cullimore nos indiquem muito mais sobre isso. Bill Gargsky, o que você diz? Bem, uma coisa que vi nesta expedição é que o rombo de 100 metros, na verdade, não passa de um grande mito, que o navio começou a quebrar na superfície e tentar entender as forças que agiram nos últimos instantes dessa grande dama do mar. Como mostram as pesquisas do Dr. Cullimore, em cerca de 4 anos, o apodrecimento será acelerado e o navio se desfará. A visão será surpreendente. E é triste isso. Charlie Haas, acha possível que muitos dos mistérios do Titanic, as perguntas que o fizeram vir aqui, expedição após expedição, deixarão de ter importância em mais alguns anos? Acho que o Titanic vai perdurar, mas de outro modo. Acho que estamos saindo do âmbito dos destroços físicos para o ponto em que o navio perdurará em nossa lembrança. E acho que por isso a recuperação dos artefatos é importante.
porque com o passar do tempo serão as únicas lembranças tangíveis do que uma vez foi um lindo e majestoso navio. Senhores, obrigado por nos acompanharem nessa noite mágica no meio do Atlântico Norte. Sarah, não sei o que acha, mas há um par de coisas que vão permanecer comigo por muito tempo depois das semanas que passamos aqui, ou dias que parecem ser semanas. Primeiro, eu acho, é estar no convés desse navio e olhar o céu numa noite sem lua, mas intensamente estrelado, que talvez tenha sido a última coisa que aquelas 1.500 pessoas do Titanic viram. E saber que 4 quilômetros abaixo de nós está aquele navio, está a embarcação que os trouxe para o fim de suas vidas. Além disso, penso no grande respeito que tenho por quem trabalhou nessa expedição. São os melhores profissionais, contam com o melhor equipamento e algumas vezes arriscaram a vida para nos mostrar as imagens que vimos hoje. Mas, acima de tudo, o eterno respeito por esse navio e os passageiros e tripulantes que viajaram e morreram nele. Acho que este é um momento de emoção para muita gente. Mas acho que uma coisa que fizemos foi dar ao mundo algumas imagens duradouras do Titanic. Aconteça o que acontecer lá no fundo, o Titanic vai viver por muito tempo. Sarah? Muito obrigada, Bob. E se me permite, quero trazer Paul Mathias uma vez mais para agradecer a todos que nos assistiram, falando de 4 quilômetros lá embaixo. E acredito que deve ter estes mesmos pensamentos olhando para o Titanic do fundo do mar. Me desculpe, não entendi a última parte do que disse, Sarah. Esta foi uma das poucas vezes que a tecnologia falhou, porque temos conseguido manter a comunicação e isso é uma das coisas que vou recordar sobre essa noite. A outra coisa para mim, Bob, ao refletir sobre isso, é que no Titanic havia mais de 2.000 pessoas de mais de 40 países. De certo modo, era como as Nações Unidas flutuando. A bordo do navio havia pessoas muito ricas, outras desesperadamente pobres, gente importante sem importância, gente famosa e gente que esquecemos. De muitas maneiras, foi uma mistura de povos. E eles nos representavam. Quando esta frota partir e este lugar ficar de novo invisível no meio do oceano, ainda saberemos onde está o Titanic. Porque há muito tempo, ele foi colocado em uma latitude e uma longitude da nossa imaginação. E foram estas imagens, vistas hoje à noite, que alimentaram uma vez mais nossa imaginação e fizeram do Titanic a nossa pedra fundamental. John? Obrigado, Sarah, e deixamos com vocês agora algumas das inesquecíveis imagens da extraordinária missão do Titanic. Sou John Siegenthaler.
Uma transmissão simultânea ao vivo, diretas, hoje à noite, não seria possível sem o esforço e talento de mais de 100 profissionais do Discovery Channel América Latina e Ibéria. Vamos apresentá-los em ação. As imagens captadas no fundo do mar são transmitidas pelo Voyager via satélite até Nova York. E daí são distribuídas para o mundo, inclusive para nossos estúdios em Miami, com narração em inglês e sem legendas. Aqui, o Discovery Channel para América Latina e Ibéria conta com a mais avançada tecnologia para retransmissão de todos os seus sinais para toda a região, desde o México até a Patagônia e a Península Ibérica, assim como uma equipe do mais alto nível para transmissão em português de programas como o Titanic ao vivo. Nesta transmissão ao vivo, estamos utilizando um total de 10 intérpretes simultâneos, 5 na língua espanhola e 5 em português. E isto exige que tenhamos uma unidade móvel e um engenheiro de áudio multilingüe para poder controlar a qualidade de tudo que está saindo para a América Latina e para o Brasil. É assim que toda a América Latina, Espanha e Portugal estarão conectadas ao resto do mundo, enquanto exploramos Titanic ao vivo. Bem-vindos de volta. Os senhores terão a oportunidade de participar de um debate aberto de perguntas e respostas. E agora voltamos ao vivo a Sarah James em Abbey. Obrigada, John. E aqui ao meu lado está Jack Eden, historiador que estuda o Titanic, já vem estudando há muitos anos. Eu quero fazer uma pergunta. Nós falamos tanto sobre esse grande fragmento, esse grande pedaço do Titanic que foi trazido do fundo do mar. Por que é tão importante ter esse pedaço do Titanic aqui? Esse pedaço, para mim, representa o passado, o presente e o futuro do Titanic. Eu acho que esse é o significado real dessa missão. Um pedaço que foi fabricado e ligado ao Titanic em 1911. Era certamente parte parte daquilo que está debaixo do oceano há tantos anos. Perícia técnica. Bom, quando você fala de habilidade técnica, destreza, eu penso naquelas imagens incríveis que nós estamos vendo do Magalhães, imagens da popa e da proa do Titanic, aliás, pelo Magalhães, oportunidade de ver a proa. A construção foi o maior avanço na época, mas afundou. Como isso representa o ápice da tecnologia, o da época era exatamente isso. Essas imagens que estamos vendo são do fundo e são absolutamente fantásticas. Eu me lembro que há 5 anos atrás, quando eu mergulhei e fui ver os destroços, foi uma oportunidade maravilhosa de observar e nós éramos tão limitados então, mas agora graças ao Magalhães e o Nautilus, nós temos até oportunidades melhores para observar as coisas que estão no fundo do mar. Jack, com essa tecnologia incrível, nós queremos aproveitar mais uma oportunidade, se nós pudermos, para voltar a falar com o Paul Matias. Matias, onde é que você está com o Nautilus agora? Sim, Sarah. Oi, Paul. Onde é que você está com o Nautilus? Bem, agora, Sarah, estamos assim na parte exterior da popa. O que nós descobrimos aqui que há milhares de pedaços de escombros. Aqui, nossa linha fibra óptica no leito do mar possibilita essa conexão ao vivo. Estamos vendo agora o cabo. Vamos passar aqui pelo lado, tentando voltar para o local da turbina principal, que dava 20 mil... Rapidamente, Paul, o que você faria se aquele cabo fosse cortado enquanto você está explorando os destroços, se aquilo se amarrasse? Bem, foi projetado intencionalmente para romper-se com 100 libras. Então seria fácil quebrá-lo. Não gostaríamos de fazê-lo, mas há muitos escombros aqui. Seria impossível assim ficar preso aqui, mas agora está bem.
Vocês estão fazendo uma conexão fantástica. Eu espero poder voltar a vocês daqui a um pouquinho. Mas antes disso, vamos ver mais um pouco dessas imagens incríveis, extraordinárias. É incrível estarmos falando com você daqui para o fundo do mar. A minha cabeça está virando para lá e para cá porque eu estou vendo ao mesmo tempo e quero ver as imagens, tanto da proa como da popa. Estamos vendo ao vivo o Titanic. As imagens inesquecíveis de um desastre, quando voltamos. A última olhada do Titanic nessa missão ao navio. E agora sim, o prometido, como participar do debate na internet sobre o Titanic. Depois da transmissão de Titanic ao vivo, convidamos você a conectar-se via internet a um bate-papo ao vivo que se realizará ao redor do mundo. Você poderá conversar com o autor e historiador Charles Haas, que do Atlântico Norte falará a respeito de suas experiências e conhecimentos sobre o Titanic. Faça parte dessa conversa global e participe com suas perguntas. Logo após Titanic ao vivo, entre no Discovery Online através do seguinte endereço na internet. Esta noite fomos testemunhas de como o Discovery Channel escreveu um novo capítulo na história do Titanic. Este programa especial será retransmitido na próxima quinta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, hora de Miami. Em nome de nossa equipe de intérpretes simultâneos, de todo o pessoal técnico e em meu nome, desejo a todos muito boa noite. E agora o final do programa Titanic ao vivo. Durante as 2 últimas horas, a Discovery Channel levou a vocês uma apresentação especial para solucionar os mistérios do Titanic. Foi há 86 anos atrás que aquele local que foi focalizado tornou-se o túmulo do navio. Voltemos ao local para ver com Sarah James os destroços. Obrigada, John. Ao olharmos e vermos essas extraordinárias imagens da popa, nós pensamos que nós temos agora um pequeno fragmento do navio. Agora, Cullimore, eu vou lhe perguntar uma coisa. Esses rusticles, esses micro-organismos são lindos. Não seria uma linda morte para o Titanic? É provavelmente uma maneira muito conveniente, porque os rusticles estão tirando o ferro do navio e devolvendo ao oceano. Então, no oceano também poderá utilizar esse mesmo ferro no sentido de muitas coisas para misturar gases e tentar, assim, superar o efeito estufa. Do que nós temos aqui, não há início, não há fim. Só a mesma coisa, repetidamente, cada vez mais. O homem fez o Titanic de aço, criado do ferro. E agora a natureza, através dos rústicos, está recuperando o ferro e dando a todos os organismos na natureza. É uma coisa que está acontecendo a uma velocidade crescente. Dr. Roy Cullimore, muito obrigada pelas suas ideias conosco. Eu sei, Bob, você teve um painel de peritos especiais, realmente. O que eles acham? Esse pessoal aqui, Sarah, acho que conhece o Titanic tão bem, de maneira tão íntima e tão sentimental como ninguém no mundo. Eu gostaria de perguntar aos senhores, vindo aqui cada ano para prestar suas homenagens, como fizeram em expedições anteriores, quando vem esse tipo de coisa que vimos hoje à noite, isso traz à mente que mais cedo ou mais tarde, talvez mais cedo que mais tarde, vocês terão que dizer adeus ao Titanic? Sim, sim. É claro, obviamente, que o desgaste que eu vi nos últimos 2 anos tem sido tremendo realmente. É muito triste ver como rapidamente esse navio vai se desintegrando. Se voltasse dentro de 2 anos, sendo um arquiteto naval, quanto mais disso deve ver? Esperaremos que uma aceleração dessa decadência toda, dessa decomposição. Portanto, Cullimore está fazendo novas pesquisas para isso. Bilgarsky.
Bem, uma coisa que eu concluo desta expedição é que aquele rombo de 300 pés é realmente um mito e que o navio começou a fraturar-se já na superfície. E para compreender as forças envolvidas nos últimos momentos desse grande navio, agora, ao falar com Roy Cullimore, daqui a 4 anos poderemos ver um deterioro bastante avançado já no convés. Acham que é possível que muitos desses mistérios, as perguntas sem resposta que tem trazido expedição após expedição, deixarão de ser uma questão importante? Eu acho que o Titanic vai continuar vivendo por muito tempo, de uma certa maneira. Estamos indo além dos destroços físicos para um ponto em que o navio vai existir apenas a nossa memória. Essa é uma das razões porque essa recuperação que estamos procedendo é tanta importância, porque a proporção que o tempo passa, haverá apenas ligeiros traços. Senhores, muitíssimo obrigado por serem parte desta noite mágica aqui no meio do Atlântico Norte. Eu não sei quantos de vocês, mas algumas coisas que continuarão comigo por muito tempo após a semana que passamos, ou dias que passamos aqui, que pareciam semanas. A primeira coisa, acho eu, é que estar aqui no convés deste navio e vendo uma noite sem lua, mas com muitas estrelas, essencialmente o que deve ter sido a última coisa que as 1.500 pessoas do Titanic viram. Um momento tão emocionante, sabendo que 2,5 milhas abaixo de nós estava aquele navio, aquela embarcação que os trouxe aqui para o fim de suas vidas. Outra coisa que vemos aqui, respeitando as pessoas que trabalham aqui, que no auge de suas profissões, de suas habilidades, chegaram aqui, algumas vezes arriscando a sua vida para mostrar as imagens que vimos hoje, mas na base de tudo isso estava um respeito permanente a esse navio, os passageiros de tripulação que nele viajaram e morreram. Eu acho que é um momento muito sentimental para muita gente, mas eu acho que uma coisa que fizemos hoje foi dar ao mundo algumas imagens indeléveis de que o que aconteceu continuará nas mentes das pessoas. Obrigada, Bob. Se eu pudesse, eu gostaria de trazer de volta Paul Matias só mais uma vez para agradecer, para ele dizer obrigado. E nós dizemos obrigado a você, Paul Matias, a 2,5 milhas no fundo do oceano. Paul, quais são os seus últimos pensamentos nesse programa? Eu não ouvi bem, Sarah, o que você dizia? É uma das poucas vezes em que a tecnologia falhou aqui, mas nós conseguimos fazer uma conversa, ter uma conversa, uma comunicação. É uma das coisas que eu vou me lembrar desta noite. Uma outra coisa para mim, pessoalmente, Bob, ao pensar bem no tudo que aconteceu, é que no Titanic havia mais de 2.000 pessoas de mais de 40 países. De certa forma, era como se as Nações Unidas fossem um navio flutuando. Pessoas riquíssimas, decadentes, pessoas paupérrimas, socialites, pessoas marginalizadas, pessoas famosas, pessoas esquecidas. Então, de várias maneiras, era um verdadeiro cadinho, realmente. E, mais uma vez, eles estão invisíveis. Quando o Titanic desaparecer finalmente, nós vamos saber onde estava o Titanic, porque nós plotamos a sua latitude e a sua longitude com a nossa imaginação. E são essas imagens, esta noite, que realmente estimularam a nossa imaginação. Mais uma vez, tornou o Titanic a nossa pedra de toque, realmente. Obrigada. Muito obrigado, Sarah. Obrigado, Bob, e a toda a nossa equipe de cientistas, exploradores, jornalistas do Atlântico Norte. Naturalmente, essa expedição continuará através do mês, até o fim dele, para o lado do Titanic. E vamos levar os resultados científicos para outras redes. Se quiserem saber mais sobre o Titanic e falar online para algum cientista sobre isso, pode entrar pela internet www.discovery.com. E deixamos os senhores agora com as imagens inesquecíveis de uma missão notável ao Titanic. Eu sou John Serramore.